Sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro programa Polêmica Espírita aqui pela RAI TV. Uma grande satisfação que eu, Arthur Azevedo, estou tendo em estar aqui com vocês, assim como também o nosso companheiro de jornada, o Paulo Neto, que fará uma exposição que certamente vocês irão apreciar bastante na noite de hoje. Esse programa realmente tem um compromisso em trazer não só a polêmica pela polêmica, mas sim uma busca pela verdade, pelo esclarecimento. Como o codificador Allan Kardec já vinha nos relembrando, quando disse que há polêmicas e polêmicas, mas que ele dava, obviamente utilizou de outras palavras, dava ensejo, ele dava preferência àquela polêmica útil. Então, é essa polêmica útil, visando o esclarecimento, que nós estamos trazendo na noite de hoje. E, por muitos dias, todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, o Polêmica Espírita virá ao ar. E como já dissemos anteriormente, iremos passar a palavra agora ao Paulo Neto, que é esse nosso pesquisador espírita, prolífico escritor de uma diversidade de obras, de uma série de obras que vão trazer para a gente uma série de esclarecimentos, começando hoje sobre as possíveis reencarnações de Allan Kardec, tanto anteriores à sua personalidade enquanto codificador, quanto possíveis, encarnações que teriam acontecido depois da sua última vinda aqui ao plano terreno, como Hipólito Denizar Rivail, ou Rivai, então, ou como nós conhecemos, Allan Kardec. Então, Paulo, com você a palavra, nós estaremos aqui procurando colaborar, procurando, por vezes, comentar algumas falas suas, mas, com certeza, o tema de hoje é deveras empolgante e a palavra está com você. Ok, boa noite, obrigado, Arthur. Boa noite a todos aqui da sala. Ao amigo Ari Vilela, já está dando boa noite, retribuindo aí, boa noite, Ari. Bom, a nossa intenção tem que ficar muito clara. Eu não defendo posição nenhuma se Kardec foi A ou B ou C, tá? A proposta do meu estudo, da minha pesquisa, é tentar mostrar que não é um personagem que dizem que é, mas não porque eu acho que não é, mas porque a base que eu consegui levantar para isso me aponta nessa direção. E, de qualquer forma, ninguém aqui que vai nos assistir ou posteriormente vai nos assistir é obrigado a aceitar a nossa conclusão. Isso todo mundo tem liberdade. Se tem as pessoas que têm liberdade de falar que fulano foi Kardec, tudo bem, nós também temos a liberdade de dizer que não foi. É somente isso que nós vamos fazer. E vamos trazer os elementos, e vocês que vão ser os juízes do nosso trabalho, tá certo? Então, vamos lá. Nós sempre começamos as nossas lives com uma frase. E a frase, geralmente, a gente nem comenta as frases que a gente traz, e obviamente, a frase tem que ter algum sentido dentro do tema que a gente vai tratar. Então, essa frase aqui é de Kardec, né? O verdadeiro crítico deve afastar-se das ideias preconcebidas, despojar-se de qualquer preconceito, pois, do contrário, julgará de seu ponto de vista que talvez nem seja justo. Né? Bom, nós vamos trabalhar alguns tópicos. Então, resumidamente falando, são aqui os vários candidatos a Kardec reencarnado, que a maioria das pessoas não sabem, não tem nem ideia. Né? Análise de algumas supostas reencarnações de Allan Kardec. É necessário haver pontos de ligação entre os personagens. Após o seu desencarne no século XIX, teria ocorrido alguma nova encarnação? E o resultado dessa análise. Bom, vamos ao nosso primeiro item, os vários candidatos a Allan Kardec reencarnado. Bom, a primeira informação que nós encontramos foi no livro Gênio Céltico, quando Leon Denis vai falar que lá no ano de 1897 já supunha o Kardec reencarnado. Né? Então, isso é interessante porque para mostrar que essa ideia não é nova, né? Sempre aparece gente querendo falar que fulano foi Kardec, ciclano foi Kardec, e cada um defende a sua tese da melhor forma possível. Então, está aí, desde 1897.
Numa pesquisa que nós fizemos, nós conseguimos levantar 7 nomes que dizem ser Kardec reencarnados. Uns são as pessoas que dizem que eles são, e outros são os próprios personagens que dizem que são, tá certo? Então, nós temos as duas situações, né? Então, João Lopes Hidalgo, Severino de Freitas Prestes Filhos, Alziro Zarou, Oswaldo Polidório, Francisco Cândido Xavier, Enio Seixas e Jean Val Elan. Então, esses são 7. Mas nós temos outra informação também, embora não muito precisa, mas temos uma informação. Quem vai nos dar é Ranieri, no livro Chico Xavier, O Santo dos Nossos Dias. Ele foi publicado no ano de 1976. Então, Ranieri, nessa época, já dizia o seguinte: segundo estamos informados, já existe cerca de uns 15 Allan Kardec no Brasil. Então, essa situação vai colocar a doutrina em ridículo, um ponto de ridículo. Sinto muito. Né? Inclusive, tem texto aí na internet, vocês podem procurar que vocês vão achar. Vão perguntar se o Kardec é o Paiva Neto ou se é lá o Chico, né? Quer dizer, o pessoal está deitando e rolando. Então, nós precisamos definir isso e ver até que ponto a gente pode definir as reencarnações de Kardec e quais seriam elas, né? Vamos dizer assim, para a gente ter um norte trabalhado dentro de um critério de bom senso e de lógica, né? Para não ficar com ilações, que eu acho que é assim, que é fulano, ciclano. Então, a gente tem que trabalhar mais, como se diria, no pé no chão, né? Vamos dizer assim. Bom, análise de algumas supostas reencarnações de Allan Kardec. Nós vamos trabalhar, não todas, mas algumas. Nós temos divulgado na internet uma lista de 20 reencarnações de Chico Xavier. Então, nessas 20 reencarnações de Chico Xavier, Kardec está no meio. Tá? Nós não vamos aqui, por enquanto, nós vamos trabalhar item a item dessa lista, nós vamos concentrar somente dos personagens Allan Kardec como druida, o Jean Rus e o Hipólito Leon Rivard, Denizar Rivard, né? Então, nós vamos concentrar. De Allan Kardec como druida a Jean Rus, temos nesta lista 6 personagens, e de Jean Rus a Hipólito Leon Rivard, nós temos 4 personagens, né? Vamos lá. Então, nós vamos pegar uma obra publicada por Adilton Pugliese e Álvaro Crispino, onde ele traz 27 mensagens sobre o codificador da doutrina, ou seja, sobre Allan Kardec, e sobre o Livro dos Espíritos. Então, essas mensagens são psicografadas por Divaldo Pereira Franco, e está nesse livro, cujo título é Reconhecimento a Allan Kardec. Então, nesse livro, vários espíritos se manifestam. Nós temos aí Bezerra de Menezes, Iguaraci Paraná Vieira, Leon Denis, Leopoldo Machado e Viana de Carvalho. Bom, nela, né, ou seja, nessa obra, não vimos nenhuma outra referência a reencarnações anteriores de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, a não ser a de Jean Rus, que viveu de 1369 a 1415. Como também não lhe foi atribuída alguma outra posterior a que viveu na França no século XIX. Diante disso, nós concluímos, só o melhor juízo, quer dizer, podemos estar certo ou errado, que no período compreendido entre o século XV ao século XIX, não se tem como imputar a Allan Kardec outras experiências corporais aqui na Terra. Esperamos que algo a respeito dessas reencarnações, surja de revelações vindas de várias fontes absolutamente confiáveis, quer quanto aos médicos, quer quanto aos espíritos signatários das possíveis mensagens, que venham a derrubar todo e qualquer impasse que possa existir a respeito dos vários personagens anteriores de Allan Kardec. Isso para nós é algo evidente, pois caso Allan Kardec tivesse reencarnado, neste período, esses nobres espíritos, sem citarmos outros que se encontram na mesma situação deles, de grau de evolução, vamos dizer assim, conforme já apontamos em outros trabalhos nossos, se calaram sobre isso. A nosso ver, uma atitude lamentável, podendo, inclusive, ser considerado um desprestígio ao mestre de Lyon. Bom, nós temos aqui uma mensagem ditada pelo espírito Leon Denis. Essa mensagem ocorreu no dia 2 de outubro de 2004,
no 4º Congresso Espírita Mundial na França, que ocorreu na cidade de Paris, na França, né? E quem psicografou foi o médium Divaldo Pereira Franco. Essa mensagem eu chamo de mensagem especular, que seria escrita de trás para frente. Você só consegue ler essa mensagem, você leva no espelho ou julgando contra a luz, você consegue ler, né? Bom, então, o que traz essa mensagem? Então, Leão Denis diz o seguinte: no mesmo ano em que Napoleão Bonaparte foi consagrado imperador dos franceses, Hippolyte Léon Denis Larrivai nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804. Transferido da fogueira de Constança em 6 de julho de 1415, para os dias gloriosos da intelectualidade de Paris, Kardec dedicou-se ao postulado da doutrina ensinada e pregada por Jesus. Sua vida e sua obra testemunham sua grandeza, missionário da verdade. Nós, os beneficiários de vossa sabedoria, agradecemos, emocionados, e pedimos humildemente: orai por nós, vós que estáis no reino dos céus. Pontos importantes da mensagem. Então, quando diz lá que Kardec, aliás, da fogueira de lá de Constança, ele foi transferido lá para Paris, né, nasceu em 1804, então eu entendo que Jean Rus reencarnou como Kardec, ou seja, não tem nenhum personagem no meio dos dois. É Jean Rus reencarnando como Kardec, ponto. Não tem ninguém no meio. Quando diz, vós que estáis no reino dos céus, está se referindo a Kardec. Então, presumo que Kardec é um espírito de uma evolução razoável. A nosso sentir, estaria talvez como espírito de segunda ordem, bem provável seja um de segunda classe. Tá? Se isso estiver correto, então não vejo sentido nenhum Kardec vir aqui reencarnando todo dia e toda hora, como se fosse um réis mortal precisando de progredir rapidamente, porque já está bem alto na escala espírita. Então, esse é um ponto que a gente sempre observa. E quanto a essa evolução de Kardec, nós vamos ver mais coisas daqui para frente também, mais algumas coisas aqui, que vai confirmar isso. Bom, assim, as 4 supostas reencarnações do codificador no período de 1415 a 1804, daquela lista que nós mostramos, então, que tem lá Francisco de Paulo, René Descartes, Consuelo, Dolores e Manuel de Paiva, sacerdote, não faz sentido. Tratam-se apenas de ilações. O fato de não haver personalidades entre Jean Rus e Allan Kardec também pode ser corroborado pelos espíritos Victor Hugo, Lavater e Rochester. Esses personagens, esses espíritos, nós citamos no nosso artigo. Jean Rus renasceu como DHL Rivaio, está disponível no nosso site, para não ficar repetindo muita coisa. Então, só para mostrar, tem outros espíritos também que, né, estão nessa mesma linha lá que de Jean Rus e reencarnou como Kardec sem ninguém no meio, né, sem nenhum personagem no meio. Bom, no livro Doutrina e Escola, Psicografia de Chico, vários autores espirituais, né? Então, tem uma mensagem lá no meio, assinada por irmão X, que foi recebida em 22 de setembro de 1942, que tem um título Lembrando Allan Kardec. E essa mensagem foi recebida por quem? Por Chico Xavier. Então, vamos ver um trecho da mensagem. Ante a emoção dos trabalhadores do progresso cultural do orbe terrestre, o abnegado Jean Rus recebeu a elevada missão que lhe era conferida, revelando a nobreza do seu servo fiel entre júbilos de reconhecimento. Daí, algum tempo, no albor do século XIX, nascia Allan Kardec em Lyon, por trazer a divina mensagem. Então, nós entendemos aqui também que irmão X está falando que Jean Rus reencarnou como Kardec sem ninguém no meio, mais uma vez. Então, nós não temos uma fonte só, são várias fontes, né? Isso que tem que mostrar, ou tem que ficar claro para vocês, é isso, que eu não estou aqui pegando uma informação só e falo, não, eu estou buscando várias informações e várias fontes para sustentar essa ideia de que não há nenhum personagem entre Jean Rus e Allan Kardec, como sendo Kardec reencarnado. Bom, tem uma mensagem de Viana de Carvalho, intitulada Kardec e o Alto de Fé em Barcelona. Essa mensagem foi recebida em 9 de outubro de 1961, através do Divaldo, que está na obra que nós estamos falando. Então, lá, Viana de Carvalho diz assim: mestre, 100 anos depois de Barcelona, o Brasil, que te guarda a mais profunda gratidão,
ergue-se em louvor através das 1000 vozes de beneficiários do seu carinho para te agradecer os sacrifícios. Contempla dos altos cimos a colossal legião de seguidores do Cristo, seguindo as suas pegadas e espargindo o aroma de tua mensagem em toda parte. As obras incineradas se multiplicaram e levam a mensagem vibrante dos Espíritos da Luz à humanidade toda. A única coisa que eu gostaria de realçar nessa mensagem é para confirmar o que nós já falamos, onde ele diz, contempla dos altos cimos. Então, está aí mais uma informação que nós temos de um outro espírito, que Kardec era um espírito evoluído. Então, dentro dessa percepção, como eu disse, eu imagino que se ele tivesse encarnado, né, ele estaria nos mundos felizes, né, não estaria menos que isso, porque acima disso seriam os espíritos puros, né? Então, não poderia estar como no mundo regenerador, nem de pó de expiação, que é o que é a Terra, então estaria no mundo feliz. Então, os altos cimos, eu entendo esses mundos felizes, né? E aí vem, nós falamos aqui de quem? De Viana de Carvalho. Agora nós vamos falar de quem? Leopoldo Machado. Numa mensagem intitulada Em Homenagem ao Codificador, não tem data. Então, dos altos cimos, porém, descem antigos luminares do pensamento, das ciências e das artes que buscam o exílio na veste carnal a fim de preparar um ciclo diferente para a humanidade sofrida. Aí eu corto o texto, uma parte do texto, esse colchete piontinista, porque eu corto o texto para ficar mais objetivo. E neste mesmo ano em que a França se ajoelha submissa ao vencedor Corso, ele está falando de Napoleão Bonaparte, em Lyon, um espírito nobre, sem clausura no domicílio celular, ou seja, reencarna, encarregado pelo senso mestre, por Jesus, então, para disseminar na Terra as bases da fé pura e raciocinada, como prólogo do período de amor. Então, o que a gente observa? Esses espíritos que estão nos altos cimos, quando vem à Terra, vem missão. E está aí muito claro. Qual a missão? Trazer um ciclo diferente para a humanidade, e veio encarregado pelo Divino Mestre, o Excelso Mestre, ou seja, veio a pedido de Jesus. Então, aí sim, é missionário. Ele não está vindo para reencarnar, para evoluir. Essa fase que tinha que passar na Terra, que a Terra podia dar para ele em termos de evolução, ele já passou muito tempo, ele está lá na frente, não precisando voltar aqui, a não ser, precisar ele não precisa, ele pode voltar por missão, caso ele aceite aquela missão, que os espíritos talvez mais elevados que ele, ou o próprio Jesus, possam encarregá-los de vir à Terra, aí ele aceita vir ou não, mas, né, não está dentro desse ciclo de reencarnação que nós outros aqui estamos sofrendo ainda. Da mensagem homenagem a Allan Kardec, ditada por Viana de Carvalho, em 3 de outubro de 1989, no primeiro Congresso Internacional de Espiritismo em Brasília, no Distrito Federal, destacamos. Nesse terrível momento, quando o insigne curso se prepara para ser coroado imperador dos franceses no dia 2 de dezembro de 1804, na Catedral Gótica de Notre-Dame, a divina providência faz que mergulhe nas sombras da terra o eminente espírito de Jean Hus, que se dera em sacrifício no século XV em favor da libertação do Evangelho. Então, aqui está muito claro também que, para Viana de Carvalho de novo, que Jean Hus reencarnou como Kardec. Não tem ninguém no meio, não tem nenhum personagem no meio. Então, lá continua a Viana. Reencarnando-se em Lyon, a 3 de outubro deste ano de 1804, recebeu o nome de Hipólito Leon Denisard Rivaio, que trouxe a indeclinável tarefa de modificar a missão, modificar as estruturas do conhecimento e abrir espaços para a restauração do pensamento de Cristo, conforme ele e os seus discípulos o haviam vivido 19 séculos na Palestina. Então, para você ter um personagem do nível de Kardec vindo da Terra, ele tem que vir com uma missão. Você não pode pegar e julgar um nome qualquer se esse nome não representa nada em termos de uma missão grandiosa para a humanidade como um todo, não algo particular. Em nós precisamos falar também de João Evangelista, porque o João Evangelista está na lista. Então, nós sabemos que em Prolegômenos, do Livro dos Espíritos, tem a assinatura de João Evangelista, mas além dela, nós encontramos outras mensagens de João Evangelista em obras da codificação. Nós temos na Revista Espírita, do mês de janeiro, tem uma referência à ata da sessão, tem referência a João Evangelista na ata da sessão realizada na Sociedade Espírita de Paris em 14 de dezembro de 1860.
No livro Agenda, então, tem uma mensagem, Tentação de Jesus, que foi dada em Bordeaux de 1862, assinada por João. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, Mensagens, Deixai vir as minhas criancinhas, foi dado em Paris em 1863. Na Revista Espírita, mês de abril, Mensagem aos Operários, datada de janeiro de 1864. Na Revista Espírita, de 1864, mês de dezembro, Mensagem sobre a comemoração do Dia dos Mortos, ou seja, em 2 de novembro de 1864. E, finalmente, na Revista Espírita de 1868, mês de fevereiro, Mensagem: Os mortos sairão dos seus túmulos, recebida em Paris no ano de 1866. Dessas mensagens, nós vamos trazer só uma delas para mostrar que a coisa talvez seja mais extensa que a gente possa imaginar, que é essa da letra D. Então, está aqui. Revista Espírita, de abril de 64, aos operários, foi recebida na Sociedade de Paris, 17 de janeiro de 1864, pelo médio Senhora Costel. Eu não vou ler a mensagem, porque não importa muito, né, o conteúdo dela, eu só fechar no final. A vós todos, operários e amigos, minhas bênçãos. Assisto às vossas reuniões, porque sois os bem-amados daquele que foi João, o Evangelista. Então, João, o Evangelista, está falando que assiste às reuniões da Sociedade Espírita de Paris. Ora, se João Evangelista, como espírita, assiste à Sociedade Espírita de Paris, e a Sociedade Espírita de Paris era coordenada por Allan Kardec, como que João pode ser Allan Kardec ou Allan Kardec pode ter sido João? Não tem jeito. Pode falar assim, tudo bem, o espírito de pessoa viva pode se manifestar? Claro que pode. Mas para que o espírito de uma pessoa viva se manifeste, ele tem que estar num estado de que a alma dele seja emancipada, ou seja, um estado de sono, dormindo, ou um estado de êxtase profundo, que a gente possa, o espírito sair do corpo e se manifestar. Então, se no caso aí, por exemplo, nessa reunião, todas as vezes que João estava lá, se você provar que Kardec estava dormindo, tudo bem, nós podemos aceitar que o João manifestou, porque o Kardec estava dormindo, mas provavelmente não estava dormindo, não teve essa informação também. Né? Bom, voltando à do livro. Da mensagem Kardec codificador de Viana de Carvalho também não tem data. No entanto, todos quanto permutaram o cetro do poder pela cana singela da humildade, os sólios grandiosos pelas palhas da pobreza, sólios eu nem sabia o que era, mas lá para alguma coisa para ser trono, ou qualquer coisa nesse sentido. Para ver como fez o pobrezinho de Assis. Quem é o pobrezinho de Assis? Francisco de Assis. Legaram à posteridade um tesouro de esperança como marcos indeléveis de sua passagem pelo mundo. Então, aqui, há um caso. Francisco de Assis esteve na Terra em missão, ele veio com a missão para a humanidade como um todo. Então, isso aí isso é muito fácil de identificar. Continua o texto. Felizmente, à época do desequilíbrio das instituições na sociedade passada em França, a Terra recebeu de Allan Kardec o excelente embaixador dos céus, a famosa mensagem do codificador espírita. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos um texto, Viana de Carvalho falando de Francisco de Assis e falando de Allan Kardec, só que ele não ligou um personagem ao outro. Se Francisco de Assis foi posteriormente Kardec, então é um fato lamentável que Viana de Carvalho não falou ou não identificou um como o outro. Para mim é uma falha muito grave. Então, dentro do que eu entendo, essa forma que ele está tratando aqui, os dois, são duas individualidades redundantes, distintas, para ficar bem redundante. Ou seja, cada um é cada um, cada qual é cada qual, sem nenhuma vinculação um com o outro. Bom, da mensagem de Viana de Carvalho, sem data também, ante Allan Kardec, destacamos. Todos os pensadores se preocuparam em solucionar a problemática do homem, criando escolas de conhecimento e engendrando sistemas que objetivam combater-se uns aos outros. Allan Kardec, todavia, refundiu os conceitos idealistas de Sócrates e Platão, erguendo um monumento granítico em linhas morais apoiado nos alicerces dos fatos. Bom, naquela lista de reencarnações que nós mostramos, uma das encarnações anteriores dita de Kardec é Platão.
E aqui Viana de Carvalho está falando em Kardec e Platão, não está ligando um ao outro, então não são o mesmo personagem. E para ainda corroborar essa informação, nós vamos ver que lá em Prolegômenos, Platão também assina, igual João Evangelista, né? E ele tem mais 4 mensagens assinadas, tem mais 4 mensagens nas obras da codificação assinadas por Platão, e todas elas das reuniões da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Então, essas presenças de Platão, em vários momentos, na elaboração da codificação, vem demonstrar, a nosso ver, a impossibilidade de ter sido Allan Kardec. Em Cartas e Crônicas, capítulo 28, que tem um título, Kardec e Napoleão, o autor espiritual Irmão X, ou seja, Humberto de Campos, cita os nomes de Platão e Allan Kardec, presentes a uma reunião no plano espiritual ocorrida em 31 de dezembro do ano de 1799, na qual, nessa reunião, também compareceu o Espírito de Verdade, codinome usado por Jesus, quando pessoalmente orientou os trabalhos relacionados à revelação espírita. Então, nós temos uma reunião no mundo espiritual, final do ano de 1799, estava lá Platão e Kardec. Ou estava Platão e Kardec, então não são o mesmo personagem, não tem jeito. São espíritos distintos. Não tem como fugir disso aí. Bom, na obra Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de autoria de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio, tem um tópico intitulado assim, uma reconfortante conversa íntima com o espírito da verdade e Sócrates. Então, a informação que nós temos, que está na obra, é que o Lucas Sampaio, fotografou na livraria Le Marie 2 mensagens. Essas 2 mensagens, uma mensagem do Espírito de Verdade e outra de Sócrates. Todas as 2 mensagens têm a data de 3 de novembro de 1862. Tá? A que nos interessa é essa mensagem assinada por Sócrates. Então, vamos ver um trecho dessa mensagem de Sócrates. Siga, portanto, seu caminho sobre o mar desconhecido. Você é como Cristóvão Colombo, que anda com firmeza para a verdadeira terra prometida. Nos exércitos em marcha sempre houve e ainda haverá por muito tempo os retardatários. Que importa? O sucesso está garantido à obra grandiosa para a qual eu chamei meu velho amigo, meu caro discípulo de Atenas. Então, o que é a conclusão aqui? Que pela forma que Sócrates trata Kardec, essa mensagem dirigida a Kardec, Kardec viveu na época de Sócrates e foi um amigo e discípulo de Sócrates. Então, a gente pesquisando as informações, o personagem que mais se aproxima dessas características, e aí não podemos bater o martelo, seria Críton de Atenas, que veio de 469, antes da Era Comum. Tá? Então, aqui é a possibilidade de ser ele, é o que mais indica, porque ele era amigo de Sócrates e viveu, foi até o final da vida de Sócrates como amigo. Pode ser outro? Pode, mas esse aí, o que me pareceu atender aos requisitos do meu velho amigo e meu caro discípulo de Atenas. Tá? Bom, é necessário haver pontos de ligação entre os personagens. Então, não adianta você levantar uma lista de personagens sem ter ponto de ligação entre um e outro. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, no artigo Conversas Familiares do Além-Túmulo, Paul Gaimard, e aí essa pronúncia não sei se é essa, né? Se é isso, me desculpe pela má pronúncia, né? Ou não saber pronunciar certo, porque isso é francês. Então, é publicado na revista Espírita de 1859, mês de março, Kardec diz o seguinte: estamos persuadidos de que devem ter reminiscência de certas disposições morais anteriores. Diremos, até que é impossível que as coisas se passem de outro modo, pois o progresso só se realiza paulatinamente. Ou seja, se você fala que A foi reencarnação de B, tem que ter alguma coisa que liga os dois. Tá? Que seriam as tendências, né? As tendências seriam as reminiscências de uma vida anterior. Então, não tem como você não encontrar nada dos dois personagens e querer falar que um é o outro. Não tem jeito. Você tem que achar pontos comuns para você só. É possível por esses pontos comuns. Ok? Consideração de Allan Kardec, a questão 393 de O Livro dos Espíritos. Embora em nossa vida corpórea não nos lembremos com exatidão do que fomos, do que fizemos de bem ou de mal nas existências anteriores, temos a intuição de tudo isso.
sendo as nossas tendências instintivas, então aquilo que vem de forma de instinto, uma reminiscência do nosso passado. Tendências contra as quais a nossa consciência, que é o desejo de sentirmos de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistirmos. Então, aí está confirmando o que falou na revista Espírita de 1859. Aí nós vamos encontrar Hermínio de Miranda, no livro Diversidade dos Carismas, publicado em 1991, e o volume 1, dessa época, publicou em 2 volumes. Então, Hermínio diz o seguinte: embora a individualidade tenha animado diferentes personalidades em épocas diversas, vivendo tipos variados, há sempre um traço comum entre as personalidades, isto é, características da individualidade que consiste a base, a estrutura de diversas vivências. Não seria admissível uma diferença psicológica tão radical entre personalidades vividas em existências diferentes se a individualidade é a mesma. Há sempre traços comuns, sutis, mas perceptíveis. Então, é sutil, mas se a gente analisar bem, você vai ver que está lá, né? Bom, aí, já que nós falamos em Hermínio de Miranda, nós vamos lá no livro dele, As 1000 Faces da Realidade Espiritual, que vai falar de Kardec. Então, ele vai falar assim: seu pensamento está resumido em 2 interessantes e pouco divulgadas comunicações dadas em Paris, uma em 14 de agosto de 1869, em que assinou como João Rus, e a outra 3 dias depois, em 17 de agosto de 1869, subscrita com o nome de Kardec. Então, tem 2 mensagens, e nessas mensagens Kardec assinou como Jean Rus, e na outra assinou como Kardec. Encontrava-se no mundo espiritual há apenas 4 meses e meio, portanto, a que eu saiba, são esses os únicos documentos em que Kardec deixou bem nítida, ainda que sutilmente, sua identificação com o valoroso reformador boêmio que viveu de 1374 a 1415, condenado à fogueira pelo Contício de Constança. Constanza, é que com Z mesmo, porque também não sei. Bom, e aí nós pegamos a mensagem de Kardec, que ele assinou como Kardec. Então, no meio dessa mensagem, lá para o final dessa mensagem, ele vai falar assim: João Rus encontrou no Espiritismo uma crença mais completa, mais satisfatória em suas doutrinas e o aceitou sem restrição. Como João Rus encontrou no Espiritismo? João Rus encontrou no Espiritismo uma crença mais completa porque João Rus é Kardec. É simplesmente isso, né? Porque na época de João Rus não tinha Espiritismo, né? Então, se João Rus encontrou no Espiritismo, está falando que encontrou como Kardec. Então, aqui, muito claro, o próprio Kardec, embora, como diz o Hermínio, é sutil, a gente passa batido por cima disso e custa entender o que está falando, não é fácil perceber, eu confesso, realmente, e que não fosse esses alertas, a gente tinha passado por cima também, tá? Então, a informação do Hermínio foi muito interessante, porque deu para a gente perceber também. Após o seu desencarne no século XIX, teria ocorrido alguma nova encarnação? Do livro Do Além, volume 1, o fascículo 1, há uma mensagem assinada por Tiago, o apóstolo. Essa mensagem foi dada em 3 de outubro de 1921, através da médium Aura Celeste, que é Adelaide Augusta Câmara, na qual fala sobre uma suposta encarnação de Allan Kardec. Vejamos o seguinte texto. Então, a mensagem de Tiago fala de uma suposta reencarnação de Kardec. Então, vamos ver. Pois bem, meus amigos, esse espírito cujo advento rememorais não está mais no seio da mortalidade. Já se encontra de novo nessa oficina de trabalho. Ele ora e espera levar avante a sua obra. Kardec está entre os homens e, todavia, passando diariamente por eles, eles não o conhecem, porque assim é da vontade de Deus. Necessário se faz, pois, que vos ponhais a seu lado, ajudando-o, amparando-o. Kardec trabalha e trabalha com atividade. E do alto do espaço baixam as bênçãos para fortalecê-lo e ampará-lo na continuação de sua tarefa. O que eu achei interessante aqui é o seguinte: se ele está aqui no meio dos homens, ninguém conheceu, como é que a gente fala assim, vai ajudar e vai amparar? Ninguém sabe quem é. Então, né?
Mas vamos ver essa questão do Kardec trabalha. Então, essa mensagem foi dada em 1921, né, só para lembrar. Então, vamos lá. Se Francisco Cândido Xavier iniciou publicamente seu mandato mediúnico em 8 de julho de 1927, em Pedro Leopoldo, isso nós encontramos na obra Chico Xavier, Mandato de Amor, então o médium contava, em 1907, né, com 17 anos de idade em relação a mensagem do Tiago. Então, ele, com 17 anos, ele não tinha nem começado a trabalhar espírito. Então, como o homem trabalha, Kardec trabalha. Ele nem tinha começado. Então, não tem sentido, né? Então, a informação está aí, tá, mas eu, sinceramente, não assino embaixo, não. E se Kardec realmente veio conforme o Tiago está falando, é outra pessoa, é outro personagem, tá certo? Não esse que nós achamos que é outro personagem. Tudo bem, até aí pode ser. Mas é quem atribui que é, eu citei o nome de Chico, que diz que é o Chico, né? E foi dentro daquela lista, está lá o nome de Chico, por isso que eu estou falando o nome de Chico. Bom, tem uma obra intitulada Revisão ou Reafirmação do Espiritismo, que no capítulo 11 temos uma mensagem, aprendendo com a história. Foi enviada por Herculano Pires, agora na condição de desencarnar. Então, ou seja, o espírito de Herculano Pires dá uma mensagem intitulada Aprendendo com a História. Então, vou destacar um texto dessa mensagem. Pelos motivos expostos, não há dúvida de que Allan Kardec faz-nos imensa falta e o seu retorno acontecerá no tempo apropriado, a depender, até certo ponto, das condições que os componentes do movimento espírita em experiência carnal oferecerem para o cumprimento da profecia do seu retorno ao palco da existência terrena, no sentido de completar e expandir a obra que iniciou. Então, nós temos aqui uma informação de Herculano Pires que Kardec não reencarnou. E você vai reencarnar quando o movimento espírita der condições. Como que condições? Bom, o que tem de doutrina que Kardec trouxe, nós não sabemos. Nós não sabemos, a maioria de nós não conhece Kardec profundamente. Então, como é que vai vir Kardec para completar o que ele trouxe se nós nem absorvemos do que ele já passou? Não faz sentido. Pelo menos para mim, né? Mas pode se questionar, mas será que esse cara que deu essa mensagem é mesmo Herculano Pires? Bom, nós podemos trazer como testemunho Heloísa Pires, que é filha de Herculano Pires. E é ela quem assina a apresentação desta obra, que tem o título Mais Vivo do que Nunca, em que ela afirma o seguinte: a credibilidade, o raciocínio, a personalidade de Francisco Cajazeiras, que foi quem escreveu a obra, né, bastariam para que Herculano fosse reconhecido das mensagens que ele recebeu. Mas temos mais. O conteúdo, o modo de escrever, a análise da linguagem provam que o querida, que é o Francisco, né, conseguiu provar que a personalidade conhecida entre nós por José Herculano Pires está mais viva do que nunca e continua atuando sobre o mundo dos encarnados. Aproveitando a mediunidade de Cajazeiras para nos convidar a refletir sobre os temas que podem nos auxiliar a compreender melhor a nossa tarefa e a importância do Espiritismo. Resultado da análise. Nós estamos caminhando para o final, tá? Bom, nós vamos apresentar aquela mesma lista. Nós vamos fazer, ela vai vir colorida para a gente ficar mais fácil de identificar. Então, o que tiver de cor amarela foi coisas que nós não são personagens, melhor dizendo, que nós nem analisamos aqui, não falamos. Então, nós vamos concentrar só o que nós falamos aqui. O que tem na cor verde está taxado porque esses personagens são eliminados pelos documentos que nós fizemos aqui. O que de cor azul é um novo personagem que surgiu nessa pesquisa. E o que vem na cor rosa são reencarnações já conhecidas de Allan Kardec, mas sem nenhuma prova de fonte confiável que tenham alguma ligação com as de Chico. Então, porque o Chico está na lista. Então, de reencarnação de Kardec, sim, mas não tem nenhuma ligação com reencarnação de Chico. É isso que eu estou querendo falar. Vamos lá. Então, essas 4 primeiras, não temos nada a falar. Platão, nós falamos de Platão sai. Críton de Atenas foi um que nós incluímos.
Sacerdote druida, essa informação já vem há muito tempo. João Evangelista nós tiramos, aí na sequência, Santo Antão, família Brisac, Santa Brígida, São Gastão, Francisco de Assis também tiramos. E Francisco de Assis, futuramente, nós vamos fazer uma live só com ele, tá? Só com esse personagem. João Rus é uma reencarnação de Kardec conhecida. Francisco de Paula sai, René Descartes sai, Consuelo sai, Sacerdote Manuel de Paz sai, Hipódromo Denis Arri vai fica. Maria Eugênia sai, Francisco Cândido Xavier sai. Bom, o que dá de resultado dessa análise é isso. Tá? Mas nós temos uma outra informação de um outro pesquisador. Eu vou passar a nível de informação, não estou batendo martelo nela também. Esse pesquisador é Marcelo Henrique Pereira, né? Então, ele tem um artigo intitulado Kardec voltou, e né, já põe interrogação. Voltou, né? Está lá disponível, está aí o endereço. Onde ele coloca esses 5 personagens, né? Ele coloca mais 2 que nós não temos na lista. Não é só a título de informação, de curiosidade. Tem as fontes, quem quiser lá, recorre lá as fontes que nós estamos passando e vamos ver o que eles argumentam. É só mesmo para informação, não vamos falar muita coisa aqui, não. Bom, e já para finalizar mesmo, nós vamos chegar num ponto aqui muito interessante, de uma informação que eu consegui, e essa informação está no livro Chico Xavier, Mandado de Amor, que foi publicada pela União Espírita Mineira, essa União Espírita Mineira, a federativa aqui do estado de Minas Gerais. E lá tem um artigo intitulado Paris, 18 de abril de 1857. Ele está assinado pelo então diretor do departamento editorial da União Espírita daquela época, claro. Então, no início, é informado que no dia em que havia publicado a obra O Livro dos Espíritos, ou seja, em 18 de abril de 1857, Allan Kardec encontra-se com a escritora e romancista Jorge Sand, que visitava Paris, a qual oferece um exemplar da obra. Da obra o quê? Do Livro dos Espíritos. Aí continua. É o trecho que nos interessa. Aí é literal lá, transcrição. Allan Kardec e Jorge Sand novamente se encontraram em 18 de abril de 1957. 100 anos decorrido sobre aquele encontro nas ruas de Paris. E, dessa vez, despojados da veste corporal. Jorge Sand foi um dos espíritos de elite que compareceu à grande solenidade espiritual em homenagem a Allan Kardec, levado a efeito na vida maior por ocasião do primeiro centenário de O Livro dos Espíritos. Interessante, porque se está falando aqui que Jorge Sand e Allan Kardec estão despojados da veste corporal, eu só entendo que está dizendo o seguinte: Kardec está desencarnado e Jorge Sand está desencarnado e encontrar no mundo espiritual de novo 100 anos depois da publicação do Livro do Espírito. Para mim, muito simples. Aqui é 2 e 2 são 4. Né? Então, está aí a informação que nós temos que os dois encontraram. Então, se os dois encontraram, Kardec não reencarnou e todos os personagens então, foram citados que estivessem vivos em abril de 1857, quando foi esse encontro, não pode ser levado em conta como Kardec é encarnado. Então, aquela lista de 7 que tem lá no início, todo mundo cai. Todo mundo cai. Não sobra ninguém. Né? Ok? E Jorge Sand, então, Kardec era um espírito. E aí, fechando, vamos trazer um pensamento de Joana de Ângeles, que diz o seguinte: o intolerante e o fanático entregue de tal forma à maneira de crer que somente se felicita quando sucumbe àqueles que pensam ser-lhes opositores, quando, na realidade, os adversários são eles próprios. Devolvemos esse material, a fonte dele, desse material que eu estou apresentando aqui, é este e-book que eu fiz. Esse e-book está lá no meu site. O meu site é www.paulusnetos.net, vai ter escrito daqui a pouco. Vai estar lá, tem várias categorias lá, se procurar e-book, essa obra está lá, pode baixar, é de graça e por aí afora, tá? Bom, então meu site está aí escrito, tá? Está escrito. E meu e-mail, eu sempre coloco e-mail, se alguém depois quiser entrar em contato comigo, eu estou disponível, né, para esse tipo de contato. Ok? Então, retorna a palavra aí para o nosso companheiro Arthur.
Ótimo, Paulo Neto, excelente estudo. Vamos agora para algumas perguntas, né, alguns comentários daqueles que estão nos acompanhando na noite de hoje. Eu queria, Paulo, que enquanto eu coloco algumas perguntas aqui, você colocasse aquela imagem que você me mandou. Eu, por um problema técnico aqui, não estou conseguindo compartilhar, né, com os nossos amigos, onde constam as suas obras, né? Aquele esqueminha Tá. que você me mandou, eu tentei aqui, mas... Tem que achar aqui, 2 minutinhos, dá 2 minutinhos. Maravilha, maravilha. Bem, vou colocar aqui, enquanto você procura, a nossa primeira pergunta, né? Já separei aqui alguns. Favoritei aqui. Uma das primeiras perguntas foi feita, né? A gente infelizmente não vai poder. A gente vai ter que fazer uma seleção aqui das perguntas, tá? Mas nós teremos outros programas, então vocês vão ter a oportunidade de continuar fazendo as suas perguntas, tá? Tem uma aqui do Canindé Espírita, que talvez, né, fuja um pouquinho da sua... Não, acredito que esteja dentro, né? Você vai ter o que falar sobre isso, onde ele pergunta, tem um livro que afirma que Eurípides Barçanufo seria Kardec reencarnado. Será? Deixa eu só ver, deixa eu ver se eu achar o negócio aqui, 2 minutinhos. Eu fiquei me perdido, caraca. Peraí, eu acho que achei. Que bom. Mostra aí pra gente. Vai ficar, vai aparecer para vocês como uma imagem, porque está no Paint. Vamos lá, compartilhar a imagem. Vamos lá, cadê a sala que eu estava aqui? Vamos lá, compartilhar a tela, janela, esse aqui. Tá dando para ver aí? Opa, aí, ó. Tenta aumentar um pouquinho pra gente. Você pode, então, inclusive, até comentar, né, um pouquinho sobre isso daí. Melhor, aumentou aí? Sim, sim. Muito, né? Um pouco. Aí, e só você movimentar de cima para baixo que dá para ver direitinho. Verticalmente. Não dá. Verticalmente dá. É só você ir pela barra ali. É porque o Punch, ele tem uma área de coisa lá que come muito espaço dele, não tem como diminuir, né? Aí a foto mesmo, a imagem que eu posso apresentar é essa aqui. Não, tranquilo. Bom, aqui é o seguinte, só a nível de informação, nós publicamos a primeira obra impressa sobre o tema, Kardec e Chico, dois missionários, com 337 páginas, e eu achei que ia ficar só por isso. Mas os temas foram surgindo, novas informações saindo, novas contra-argumentações saindo, então eu passei para o volume 1, 2, 3 e 4. Então, na verdade, nós temos 4 volumes que tratam do tema, são praticamente 1.450 páginas. Tá? Desse material, eu tenho um em formato de livro, como eu disse, tem 2 já publicados em formato e-book ou digital, está lá no site da Amazon, e o 4 estava para ser publicado. Não sei se foi publicado ainda, mas está para ser publicado no formato digital. Bom, deste material, dessas 1.450 páginas, eu fui fazendo e-books parciais para focar mais especificamente um determinado tema e dar possibilidade do leitor ver esse tema específico, em vez de ficar comprando as 4 obras para falar, porque todos esses e-books estão aí, que estão citados aí, eles estão lá gratuitamente no meu site, é só entrar e baixar, né? Então, eu tenho aqui 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 e-books, tá? Todos eles derivados dessa pesquisa, né? Então, isso é interessante a gente mostrar, porque para ver que o nível da minha pesquisa foi muito profundo e foi muito grande, tá? Eu não estou aqui de paraquedista, não estou aqui porque eu acho que não é, porque acho que é. Eu juntei elementos, juntei informações, está tudo aí, né? Quem quiser aceitar também, como eu disse no início, aceita. Quem não quiser aceitar também não tem problema. Eu não vou ficar com raiva de ninguém porque não aceitou. Agora, eu só digo o seguinte, eu não estou de paraquedista nessa história, não, né? O meu trabalho é um trabalho sério, e o Arthur conhece isso aí.
Quando eu falo que eu acho, é meu. Quando eu falo que a informação que eu tenho mostra a informação de onde eu tirei, tudo bem, então estamos aí. Perfeito, Paulo. Excelente esclarecimento para que as pessoas notem que o seu trabalho é extenso e de muita qualidade, né? Quer dizer, são várias informações, onde se você procura analisar de maneira lógica, racional, sem paixão, numa posição de neutralidade. Claro que se os seus estudos apontassem numa posição diferente, numa direção diferente, obviamente que você não teria problema nenhum em vir colocar o resultado dessa pesquisa que desse um resultado diferente, mas é o que você está apresentando aqui, foram as conclusões, né? Bem, então vamos lá algumas perguntas que nós selecionamos aqui. A primeira foi aquela, né, que eu coloquei anteriormente, o que você acha dessa questão de Eurípides Barçanufo ter sido a Kardec reencarnado? Canindé? Canindé. Isso. Eu vou falar bem da verdade. Se a gente for pegar as tendências, quem tem perfil para ser Kardec reencarnado é Eurípides Barçanufo. E eu tenho levantado isso em um dos temas meus. Tá? Quem quiser depois me passe e-mail que eu mando. Eu fiquei abismado. Eu levantei... Eu, assim, não lembro de cabeça porque eu não estava preparado para um tipo de pergunta desse, né? Mas eram mais ou menos umas 20 coincidências, né? De um educador, outro educador, um falava língua, outro também falava, ou falava o francês de uma forma fácil, né? Quase autodidata em francês, né? Um brigou com o padre, o outro, né, teve discussão com... Então, é muito interessante a correspondência. O Eurípides fundou o primeiro colégio espírita no Brasil, né? De conotação espírita. Kardec fez um colégio também na França, né? Então, você vê assim, que esses dois personagens têm muita coisa em comum. Então, se fosse assim, é óbvio que tem coisas lá que não vai bater, tá, gente? Mas só para nível de informação. Se a gente pegar só por tendência, o candidato mais forte seria o Eurípides Barçanufo. Isso eu não tenho dúvida. Eu não estou afirmando que é, pelo amor de Deus, tá? Eu estou falando que é o candidato mais forte, tá? Porque parece que tem uma comunicação de Kardec por o próprio Eurípides Barçanufo. Então aí o negócio me complica. Perfeito, Paulo. A Gilda faz nos traz aqui uma informação interessante. O que você comentaria? Ela diz o seguinte: livro Recordações de Chico Xavier, de Ranieri, editora Fraternidade, né? Diálogo Chico Ranieri, o próprio Chico fala: eu, por exemplo, sou a primeira reencarnação de homem que tenho. Parece que você tem algumas informações que vão nessa direção, não é isso, Paulo? Ô Gilda, foi bom você ter tocado um tema, mas eu não vou te responder, não. Hoje, não. Tá? Você vai ter que aguardar, porque vai ser uma da live, vai ser exatamente este. Chico Xavier, verdadeiramente uma alma feminina. E nós vamos trazer informações que vocês vão ficar abismados, porque o que eu consegui levantar não deixa dúvida alguma de que o psiquismo de Chico era feminino. E essa informação do livro do Ranieri vai estar lá no meio. Mas não é só Ranieri que fala, não, tá? Que é a primeira encarnação. Eu achei, se não me falha a memória, tem 4 outras fontes que falam. Aliás, com o Ranieri são 4 fontes que falam que Chico era a primeira encarnação dele como homem, ou a primeira dele como mulher, né? Várias vezes como mulher, ou a primeira como homem. Tanto faz. Mas tem lá, sim, concordo. Perfeito, perfeito. Então aguardem, né, os próximos programas, porque nós iremos aprofundar tudo isso daí, né, trazendo para vocês mais informações e deixando vocês aí, obviamente, todo o direito de concordar ou discordar, né, que são vocês que vão realmente ver se tem fundamento ou não os argumentos aqui apresentados. O pessoal está te bombardeando de perguntas, Paulo. Agora a Rita Barbosa pergunta: e João Batista? João Batista, na mesma situação de João Evangelista, nós temos mensagens assinadas por João Batista na codificação. É a mesma situação de João Evangelista. Então, seria manifestação de espírito de pessoa viva. E outra, tem informações por aí que diz que João Batista seria o espírito de verdade. Depois nós vamos falar sobre isso também, né? É verdade, tem estudo sobre isso realmente, né?
Aqui nós estamos fazendo, gente, é só parte, tá? Porque não tem como a gente falar de tudo de uma vez. Então tem que dividir em parte para poder ir falando, tá? E as coisas que não ficar muito claras agora, talvez a gente pode até fazer uma lá só para acrescentar alguma coisa, tá? Levantar essas questões, Arthur, de repente, a gente depois faz uma live só focada na responder essas questões aí que vão surgir, que não foram respondidas ao longo das nossas lives. Aí. Sim. Pode ser. É bom que já serve aí, né, para o pessoal se animar ainda mais e nos acompanhar nas próximas quartas-feiras, nesse mesmo horário de 20h30, que essas questões vão ser todas aprofundadas. Inclusive essa daqui, né, esquecer o João Batista, já até falou, né? Tem o uma Eurípides, parece que foi o Eurípides, o filho de Chico, diz que sim, que Chico foi João Batista. Foi Kardec também, para ele, foi Kardec e foi João Batista. Então, as informações tudo desencontrado, tá? Tudo desencontrado. Então, não baixa nada com nada. Sim. Perfeito. Bem, deixa eu só ver se entraram mais alguns comentários para a gente se encaminhar, né, para o final do estudo de hoje. Aqui está o Rinaldo colocando a opinião dele. Acredito que foi as reencarnações do espírito que mais ajudou o Emanuel. Lívia, Célia, as reencarnações de Chico. Bem, a gente vai tratar disso mais adiante também. O Rodolfo, né, dizendo para a Ângela que o intuito não é convencer, mas com certeza trouxe mais material para você analisar, né, realmente, e tem muito mais material, pessoal, para vocês analisarem, tá? Isso foi apenas um início, porém muito importante, que vocês deverão levar em conta nos próximos estudos para formar, então, a opinião de vocês. Bem, Paulo, alguma consideração final que gostaria de fazer antes de nós encerrarmos o estudo de hoje? Só voltando a insistir, Arthur, que nossa intenção não é falar assim, vocês têm que acreditar nisso porque nós levantamos e chegamos a essa conclusão. Cada um pode continuar com a sua conclusão. Só que, volto a insistir, nós estamos apresentando informações com as quais nós nos baseamos para ter uma opinião focada, tá? Então, a minha intenção é que no final desse processo, todos possam ter elementos para decidir se Chico foi Kardec ou não. Só isso. A decisão que vocês tomaram, nós vamos respeitar, porque não tem como a gente pôr nada para ninguém. Agora, vamos procurar trabalhar com o quê? Com lógica, como o Arthur avisou. E isso para mim, é o ponto fundamental, né? Achismo não vai ter. Quando eu falar que é algo de opinião, eu vou falar assim, bem claro, gente, isso é minha opinião. Quando eu falo que isso é minha opinião, o que eu estou querendo dizer assim, posso estar certo como posso estar errado. Essa é a ideia, tá? E agradeço muito a participação de vocês com as questões e convidamos para os próximos, né, encontros aí, que tem muita coisa interessante para ser colocada, com certeza. A maioria das pessoas não conhece, né? Porque, como eu disse, o nível da minha pesquisa foi muito profundo, com certeza. Excelente, Paulo. Então, esse foi o nosso primeiro programa Polêmica Espírita, trazendo esse tema inicial, porém não menos importante, de Allan Kardec e suas possíveis, né, reencarnações. Esperamos vocês na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário de 20h30, né, 8h30 da noite, para continuarmos aí juntos analisando esse estudo realmente fantástico do Paulo Neto acerca das reencarnações de Allan Kardec e, obviamente, todos os temas correlatos que envolvam aí todas as especulações, né, todas as teorias que giram em torno da figura de Allan Kardec, né, assim como de outras personalidades que ainda vão surgir, né, como sendo aí atribuídas como sendo encarnações, né, mais recentes de Allan Kardec. Nós vamos nos aprofundar bastante nisso. Agradecemos a vocês mais uma vez e aguardamos vocês na próxima quarta-feira. Até lá!